Olá, bem, eu sou Ivone Gomes do canal Devocional e a Oração do Dia e estou aqui hoje nesse dia lindo que o Senhor nos fez para nos alegrar e nos regozijar nele, é, pelo privilégio de estarmos vivos na presença desse Deus tão poderoso e trazendo aqui uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, para a nossa meditação, que fica em Romanos 12, 1 e 2, que fala sobre a consagração a Deus e a renovação da nossa mente. Vamos ler Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, aqui aos Romanos, que também serve para nós nos nossos dias atuais, ele aborda esse tema da consagração a Deus e da renovação da mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Né? E aqui no versículo 1, ele nos exorta, ele nos chama a vivermos uma vida consagrada ao Senhor. E o que é consagração? A definição de consagração é dedicar-se completamente a algo ou alguém. Então, no caso dos romanos, ou no nosso caso, na nossa vida cristã, nós cristãos, essa consagração é a Deus. Esse alguém é Deus. Dedicar-nos completamente a Deus, a vivermos uma vida dedicada completamente a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos exorta que para nós experimentarmos essa verdade, que é a bondade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, devemos viver uma vida dedicada totalmente a Deus. Então, é, esse ato de dedicar-se a Deus, essa vida consagrada ao Senhor, é um ato voluntário, é um ato que nós devemos fazer de forma voluntária, vindo de dentro para fora. Não uma obrigação, não uma imposição, uma religiosidade, nada disso. Tem que ser algo voluntário, de coração, de mente. Tem que ser de toda a nossa força, de toda a nossa mente. Tem que ser algo racional, algo pensado, algo meditado. E com toda a nossa força, com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho. Então, é assim que o apóstolo nos ensina que nós devemos apresentar os nossos corpos, as nossas vidas, o nosso ser, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o nosso culto com a mente, com o nosso pensamento, com a nossa forma de agir. Então, depois dessa exortação do apóstolo a consagrar-se ao Senhor, a viver uma vida de consagração ao Senhor, vivendo de maneira a dedicar-se às coisas de Deus, no versículo 2 ele nos exorta a viver uma novidade de mente, a vivermos uma mente transformada. Porque a renovação da vossa mente. O que é renovação? Transformação, mudança completa. É uma transformação, é uma mudança completa, é uma metanoia, é uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento também muda o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma no trato com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, com os nossos amigos no trabalho, na forma que nós negociamos, na forma que nós servimos as pessoas. Tudo tem que ser de uma forma nova, com um novo pensamento. E que pensamento é esse? Pensando no que Deus tem para nós, pensando no que a Bíblia diz a nosso respeito, pensando no que a Bíblia diz como devemos nos comportar, né? Termos como regra de fé e prática a palavra do Senhor, a meditação na palavra do Senhor, né? E essa renovação da mente é que vai fazer nossos pensamentos mudarem, né? Essa consagração ao Senhor que vai fazer nossa mente mudar, a pensar como Cristo pensa, pensar como Deus pensa a nosso respeito e o que a Bíblia diz a respeito do próprio Deus, né? Então é necessário para essa mudança de pensamento, para nós termos alcançarmos a vontade
de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero ler também em Filipenses 4:8, que diz: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, essa transformação, essa renovação de mente, que é uma transformação, uma mudança completa, ela tem que ser radical. Então, ele nos dá aqui também, o apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele nos aconselha a mudar os nossos pensamentos, a trocar nossos pensamentos. Se você pensa naquilo que é a mentira desse mundo para nós, que é o que esse mundo prega de mentira, você vai passar a pensar na verdade. Qual é a verdade? A palavra do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Você vai pensar o que Cristo pensa a seu respeito. Você vai pensar o que Cristo tem para você. Você vai pensar com a mente de Cristo, com a clareza do Espírito Santo. Vai renovar, vai botar tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto. Se você agia de forma desonesta, se você pensava de forma desonesta, você não vai pensar mais, você vai pensar de uma forma honesta. Tudo que é amável, né? Tudo que tem o amor de Deus, tudo que envolve amar, você vai pensar, você não só pensar, mas parte do pensamento, mas daí você passa a agir, você passa a se comportar, você passa a tomar essa forma que Deus quer que você tome, que não é a que o mundo tem, mas é forma de um servo, de uma serva de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é ter o seu comportamento mudado através dessa renovação de mente, como nós lemos aqui. Então, colocar outros pensamentos no lugar, pensar como Deus quer que nós pensemos, né? Termos os pensamentos de Deus a nosso respeito, a respeito do que Deus tem para nós, dessa vontade boa, perfeita e agradável. É o propósito de Deus que Deus tem para as nossas vidas. Todos nós nascemos com um propósito, todos nós temos um propósito pelo qual nós nascemos. E esse propósito é exatamente a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E para nós experimentarmos essa vontade boa, perfeita e agradável, nós temos que ter essa consagração ao Senhor, que é dedicar-se totalmente a Deus, e essa renovação de mente, é colocar esse novo pensamento em ação. E também lendo aqui em 2 Coríntios 5, versos 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, as coisas do velho homem, da velha criatura, se você é nova criatura em Deus, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Temos que viver de maneira nova. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu errava, eu não erro mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu tinha um vício em pornografia, eu não vou ter mais. Eu vou viver uma vida de santidade, de consagração ao Senhor. Se eu tenho um vício de beber, de fumar, de falar mal da vida dos outros, se eu for fofoqueiro, eu vou mudar. Uma transformação de mente, de comportamento. Então, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu devo deixar as coisas velhas, os pensamentos velhos, os costumes velhos, né? Então, Paulo, ele nos exorta, nos mostra que a novidade da mente não acontece por um acaso. Ela não acontece por um acaso, ela é o fruto da consagração que nós temos a Deus. O fruto dessa dedicação total ao Senhor que faz nós termos uma mente renovada, uma novidade de mente. Quando nós consagramos a Deus, nós permitimos que Ele transforme a nossa mente e nos ensina a pensar como Ele pensa. Então, essa renovação de mente é consequência da consagração ao Senhor. A renovação da mente, a consagração a Deus, são temas recorrentes na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, como nós estamos lendo aqui. Vários capítulos, versículos, fala sobre essa renovação de mente. Dada a importância para a vida cristã a termos uma mente consagrada ao Senhor, termos uma mente renovada, temos uma vida consagrada ao Senhor e uma mente renovada, a pensarmos como Deus quer que nós pensamos. E também em Colossenses, versos 3 e 2 diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Então, os nossos pensamentos têm que estar no alto,
Porque Jesus ele está lá no alto, no céu, sentado à direita do Pai. Então os nossos pensamentos têm que vir de lá, como Deus pensa, como o céu pensa, o que Deus tem a respeito de nós, o que Deus tem a respeito da nossa vida. É, então, comportarmos-nos e pensarmos como Deus quer que pensamos, como o céu pensa a nosso respeito. E não termos o mundo como base, não termos a referência desse mundo como base de pensamento, não. Pensar das coisas que vêm do alto e não das que são terrenas, não das que são dessa terra. Então, mudar essa maneira de pensar é muito importante para a consagração e a renovação da mente. A consagração a Deus é um ato de dedicação total. É um ato de dedicação total. Né? Nós vemos que na Bíblia existem vários exemplos de homens e mulheres de Deus que se consagraram totalmente ao Senhor. Né? E vamos tomar como base aqui um exemplo, Abraão, né? O nosso pai da fé. Ele recebeu um comando de Deus: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas o Senhor não disse qual era a terra, não disse onde ele deveria ir, só disse vá. E ele viveu em função de seguir esse comando. Ele peregrinou na terra da promessa como se fosse terra alheia, morando em cabanas, em tenda, como um nômade no deserto com a família dele, com Isaac, com Jacó. E ele viveu essa vida dedicada ao Senhor, dedicada a esse ídolo do Senhor, essa promessa que Deus daria a ele, essa terra por herança, como foi dada depois de mais de 400 anos depois, que foi a terra de Canaã, que deu ao povo de José, né, que saiu do Egito. Né? Então a promessa veio muito depois. Porém, ele viveu essa vida de dedicação ao Senhor e de mudança de mente. Porque Abraão era filho de Terá. Terá, ele era um fabricante de ídolos. Então, servia a outros deuses, seguia outros deuses. E Abraão teve uma mente transformada, ele passou a seguir somente ao nosso Deus único, o único Deus, né, o soberano Deus. Então ele passou a ter uma vida diferente, uma vida de obediência somente a esse Deus e uma mente transformada, uma mente renovada, segundo a comunhão que ele tinha com Deus, segundo essa consagração ao Senhor. Então, Abraão é um grande exemplo de vida consagrada ao Senhor e de mente renovada. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês nesse dia é Moisés. Moisés, ele é chamado como filho da filha de Faraó. Ele foi criado no palácio como um grande príncipe do Egito. Porém, chegou uma época da vida dele, uma fase que ele descobriu as suas origens, descobriu que ele era hebreu, e ele se incomodou com aquilo, porque o povo era escravo, o povo era judiado. Então ele não se conformou em ficar ali, ele, por um acidente, ele matou um egípcio, então ele fugiu para o deserto. Tudo isso era plano de Deus na vida de Moisés. Ele fugiu para o deserto, ele passou 40 anos ali no deserto. Então, quando Deus se revelou a ele ali na sarça ardente, se mostrou a ele o poder dele e disse que teria para ele uma missão que era libertar o povo de Israel do Egito. Ele seria um grande líder que libertaria o povo das garras de Faraó. Moisés, ele imediatamente ele entendeu o propósito, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a vida dele. Ele passou a ser um homem totalmente dedicado a essa missão, totalmente dedicado a Deus, totalmente consagrado ao Senhor. E mudou a sua mente, aquela mente de príncipe do Egito não era mais a mente que ele tinha uma mente de um grande servo de Deus que libertaria o povo de Israel, que levaria o povo de Israel à terra prometida, e ele viveu em prol desse pensamento, ele viveu em prol dessa missão que Deus deu a ele. Então Moisés, ele é um grande homem de Deus, é um grande exemplo para nós de mente mudada e de vida consagrada. E o terceiro e último exemplo que eu quero trazer aqui é do próprio apóstolo Paulo, que nós estamos falando aqui, né? Essas cartas que nós estamos lendo dele, desses conselhos de renovação de mente e de vida consagrada, ele viveu na prática, porque Paulo, ele era fariseu de fariseus, ele era um homem da lei, ele era um mestre da lei. Então ele era zeloso pela lei e por conta disso ele perseguia o povo de Deus, ele matava o povo de Deus. Mas quando ele teve encontro com Deus ali no caminho de Damasco, ele teve uma visão. Jesus se revelou a ele, ele perguntou:
quem és tu? E Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí o que aconteceu? Jesus se revelou a ele e ele passou a ter paixão pelo Evangelho, paixão pelas almas, paixão em pregar o Evangelho. Ele passou a ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor, totalmente dedicada à pregação do Evangelho, de nação em nação, as viagens missionárias de Paulo, como a gente vê, ele passou a dedicar-se totalmente, a ponto de não se casar, de não ter família, de ser um eunuco por opção e por paixão a esse evangelho. Ele viveu uma vida totalmente renovada, daquela de perseguidor a perseguido. Então ele mudou totalmente o seu modo de pensar em relação às coisas de Deus, em relação a Jesus Cristo, em relação ao Evangelho, e viveu uma vida dedicada ao Evangelho, tanto nas viagens missionárias quanto em cadeias. A gente pode ver espalhada por toda a Bíblia várias cartas de Paulo que foram escritas em cadeias. Então, Paulo ele é o nosso maior exemplo, é um dos maiores exemplos dessa vida consagrada. Então, quando ele fala aqui aos Filipenses, quando ele fala aos Romanos, quando ele fala aos Efésios, aos Coríntios, aos Colossenses, ele está falando de algo que ele tem propriedade para falar, né? Algo que, que vem realmente de vivência, né? De consagração ao Senhor e de viver uma mente renovada. Então, a Bíblia está repleta desses homens que tem vários outros exemplos, né? Esses homens que viveram essa vida de... Esses homens que... Tem vários outros exemplos, né? Esses homens que viveram essa vida de consagração e de mente renovada. E Deus, ele mudou, né, totalmente o caminho desses homens, totalmente a vida desses homens. Então, a consagração a Deus envolve uma entrega em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos e nos nossos recursos financeiros e no nosso tempo. Então, dedicar-se ao Senhor, ter essa mente renovada e consagrar ao Senhor envolve todas as áreas de nossa vida. Atitudes, pensamentos, tempo, dinheiro, comportamento, envolve tudo isso. Então, a renovação da mente, por sua vez, ela é uma consequência natural da consagração ao Senhor. A partir do momento que você passa a consagrar-se ao Senhor, você passa a ter uma mente renovada. É uma consequência, porque a partir do momento que você se consagra ao Senhor, você permite que o próprio Deus ele trabalhe na sua vida. E a partir do momento, ele começa a te moldar, a fazer você pensar da forma que ele pensa, do jeito que ele pensa. E isso é algo que nós devemos praticar diariamente. A renovação da mente é algo diário. Colocarmos os pensamentos contrários de lado e passarmos a pensar diferente, a ter atitudes diferentes, a afastar da nossa vida aquele velho homem, aquela velha criatura, e termos uma mentalidade que seja de conformidade com a vontade de Deus. Então, essa renovação de mente, essa consagração vai fazer com que nós experimentamos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então, essa ação de transformação de mente, essa ação de comportamento e de dedicação ao Senhor, de consagração, não é fácil. Somente com a ajuda do Espírito Santo, do nosso amigo, intercessor, do nosso que pode nos levar a todas as coisas, todo o conhecimento de todas as coisas, que nos fortalece em todas as áreas da nossa vida. Ele é o nosso ajudador, ele que vai fazer com que isso seja possível, porque realmente é um processo difícil de renovação de mente. Exige prática, esforço, né? Uma força, porque mudar de mente, ter uma mente renovada é desafiador, porque nós viemos do mundo com culturas que foram nos impostas em nossas mentes, ensinamento dos nossos pais, das nossas mães que talvez não conhecem a vontade de Deus para nossas vidas, que não conhecem a palavra do Senhor, que não conhecem o reino dos céus. Então, esses pensamentos são implantados desde a nossa infância, no nosso colégio, faculdade, amizade, pai, mãe, ensino. Então,
deixar de pensar numa cultura que nos foi implantado, numa maneira de pensar, é complicado, é difícil. É um hábito que tem que ser adquirido. E adquirir novos hábitos é complicado, mas é possível. A Bíblia nos diz que é possível. A Bíblia nos afirma que essa renovação de mente e que essa consagração ao Senhor é possível através dessa busca de deixar, né, que Deus ele vá nos transformando. E para deixar bem claro aqui que é possível, em Efésios 4, do 22 ao 24, eu quero ler para nós reafirmarmos que é possível. No sentido do que, quanto ao trato passado, despojais no velho homem. Então, do que já passou, do que você já viveu, do que você já teve vivência de vida, deixa para trás o velho homem, despojai do velho homem, tirai essa roupagem do velho homem. Por quê? Porque é segundo as concupiscências do engano. É segundo uma vida enganosa, uma vida de pecado, uma vida de mentira. Então, tira essa roupa desse velho homem. E em consequência disso, continuando aqui no 23, e vos renovais no espírito do vosso entendimento. Então, renova o seu espírito, o que você entende, o que você pensa, renova. Novo homem é possível pela renovação do teu espírito. E vos revistais do novo homem, tomar uma nova veste, vestir uma nova vestimenta. Que vestimenta é essa? De um novo homem. E que homem é esse? O homem criado segundo Deus. Um novo homem, não mais de engano, não mais da consciência da carne, mas um novo homem criado por Deus. E como que é esse homem? Em justiça, em retidão, procedente da verdade. Então, esse homem é criado pela justiça de Deus, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Através da justificação de Cristo Jesus, nós passamos a ser homens e mulheres retos perante o Senhor, aceito por Deus. Então, esse homem criado pelo próprio Deus, não é pelos nossos esforços, não é porque nós somos bonzinhos, não. É criado pelo próprio Deus, que procede da verdade, viver uma vida de verdade, uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Então, é possível sim, porque esse homem, ele é criado por Deus. Então, esses textos todos que nós lemos aqui, né, toda a palavra de Deus, ela está interligada, todo esse assunto de vida transformada, de mente transformada, de consagração ao Senhor, esses assuntos estão interligados e é muito importante para nossas vidas. Eles estão todos interligados na própria palavra do Senhor, né? E através desses textos, o apóstolo Paulo e Deus, ele nos incentiva a vivermos essa vida de consagração ao Senhor e de mudança de mente renovada todos os dias, a fim de nos tornarmos mais parecidos com Cristo e vivermos de acordo com a sua vontade. Então, a Bíblia, ela nos convida, né? O próprio Cristo, ele nos convida a vivermos essa vida de consagração ao Senhor, de mudança de mente, de renovação de mente, para que nós possamos sermos mais parecidos com Cristo e experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui no capítulo 1 e 2 de Romanos? Que nós devemos ter essa mente transformada e que nós devemos viver uma vida cristã de consagração ao Senhor, porque isso é fundamental para a vida cristã. Uma mente renovada e uma vida consagrada ao Senhor, uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Precisamos nos consagrar completamente ao Senhor e permitir que Ele transforme a nossa mente. Só assim podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E que possamos nos consagrar ao Senhor, que possamos mudar, viver essa mudança de pensamento diariamente, renovando a nossa mente, para que nós possamos viver uma vida que glorifica ao nosso Deus, uma vida que testemunha, que testifique a grandeza de Deus através de nós, que nós possamos ser uma carta lida, uma carta aberta lida, onde nós formos, nós possamos ser representantes de Cristo aqui na Terra.
Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que nos comportamos da maneira que Deus quer que nós nos comportamos. Para quê? Para que nós possamos viver essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós. O propósito de vida que Ele tem para nós. Para que nós viemos a esse mundo? Para que nós existimos? Então, que nós possamos tomar esse conselho do apóstolo Paulo nesse dia, de vivermos uma vida de consagração, dedicarmos totalmente ao Senhor e uma vida de renovação de mente, de renovação de pensamento, de renovação de vida mesmo. Para quê? Para que nós possamos saber a vontade de Deus para nós, o propósito de Deus para nós, o que Deus tem para nós, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Quem não quer o que é bom? Quem não quer o que é perfeito e que é agradável? Né? Então, essa é a vontade de Deus para nós, nos darmos o bom, perfeito e agradável. Mas precisamos consagrar a Ele e ter essa mente totalmente renovada. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, a meditação dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados por essa palavra, assim como eu fui. E até a próxima, né? Até a próxima que Deus nos permitir, assim, nos encontrarmos aqui. Aproveite, dá o seu like, curte, comenta, compartilha para o nosso canal crescer. E até a próxima. Beijo, fica na paz. Se você quiser fazer um pedido de oração, escreva aí nos comentários seu pedido, seu nome, que nós vamos interceder por você. Curte, comente, compartilhe, dá uma força para o nosso canal crescer. Fica na paz, beijos e até a próxima.